Aleluia, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus, o Espírito e o milagre da multiplicação do fluir. Esse é o capítulo 15 do nosso jejum, nós estamos no 15º dia, estamos entrando na última semana do nosso jejum, realmente esse tem sido um tempo poderoso, não é verdade? Você tem sido enriquecido também, tem sido dias especiais para você, o Senhor tem alargado você. Esse é o sentimento que está no nosso coração, não é verdade? Esse é o sentimento que o Espírito tem produzido, esse sentimento de alargamento, de fluir. Amém? É necessário que seja assim. Glória a Deus pela sua vida, pela sua disposição em seguir e prosseguir em conhecer o Senhor. Amém, meu irmão, minha irmã? Muito bem. Hoje nós estamos iniciando a última semana do jejum, não é verdade? Que tempo poderoso. Eu tenho certeza que assim como eu, você foi enriquecido, que algo do Senhor de fato foi acrescentado de forma especial na sua vida. Como nós temos feito, né, e o pastor Wilson, ao organizar e estruturar esse material que nós temos compartilhado, separou em 3 partes. A primeira semana nós falamos sobre o que o Espírito Santo faz, né, através de nós ou no nosso meio, ok? Ou em nosso favor. Esse agir do Espírito, ele é necessário para que nós tenhamos a experiência com o poder de Deus. É meio que um sinal da parte do Senhor falando para mim e para você, dizendo, eu estou com você, você não está sozinho, né? E para que isso aconteça, para que você entenda isso, o Senhor então começa a mover ao nosso redor em nosso favor. Não é o poderoso? Nós sabemos que nós temos um Deus que trabalha em nosso favor, um Deus que está conosco, que está trabalhando por nós, não é verdade? Eu gosto da expressão bíblica, né, que diz que desde a antiguidade não se viu e nem se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Não é algo poderoso isso? Nós sabermos que nós temos um Deus que trabalha em nosso favor. Isso é algo poderoso, irmãos. Isso é fantástico. Nós sabermos que o nosso Deus é por nós. Amém? Muito bem. Depois, na segunda semana, que foi a semana que passou, nós falamos sobre aquilo que o Espírito Santo faz dentro de nós. Dentro de nós. Que é, sem dúvida nenhuma, o mais importante, que é esse processo de transformação. Amém? Porque à medida que nós somos transformados, nós conseguimos cumprir todos os quesitos necessários para que o Espírito Santo possa fluir através de nós. Amém? Isso só é possível vivendo a vida no Espírito. E essa semana agora, nós vamos compartilhar o que o Espírito Santo ele faz na igreja, que é o Espírito e a igreja do Deus vivo, que é agora esse ente, né, esse ser espiritual, a igreja que eu e você fazemos parte. Isso é algo poderoso, isso é algo fantástico. É necessário que nós tenhamos esse entendimento, meus irmãos, porque se não tivermos esse entendimento, a nossa experiência é limitada, porque o instrumento de aperfeiçoamento, onde nós somos de fato alargados, abençoados, é na igreja. Você consegue perceber? É onde nós somos aperfeiçoados, onde o Espírito Santo usa, né, o instrumento que o Espírito Santo usa para nos ajustar, para nos aperfeiçoar. Eu e você estamos nesse processo de aperfeiçoamento. Glória a Deus por isso. Amém? E como eu disse, né, na verdade falei isso nos cultos, eu não falei na live, o motivo, né, a cada semestre, então você sabe, a nossa vida ela não é estática, ela não é uma vida monótona, vamos dizer assim, ok? Nós estamos em movimento, a nossa vida está movimentando. E à medida que isso acontece, nós somos tendenciosos a monotonia, a nos tornar, nos acomodar.
Não sei se você já percebeu isso na sua própria vida. Eu constantemente percebo isso na minha vida. Eu procurando alguma maneira, alguma forma de de não me movimentar, né, de ficar estático, paralisado, ok? Eu, pelo menos, sou tendencioso a isso. Então, a gente cai na rotina. Nós somos tendenciosos, então, a nos acostumar com as coisas. Nós nos acostumamos com tudo. Então, a gente se acostuma com o culto, a gente se acostuma com o ambiente da igreja, nós nos acostumamos com aquilo que fazemos habitualmente. Consegue perceber? E todas as vezes que há esse comodismo, essa adequação, nós somos tendenciosos a entrar no automático. Então é como dirigir o carro. Na verdade, você fica apreensivo no começo. Às vezes é impressionante como sentar num volante me dá sono. E às vezes eu nem sei o que eu estou fazendo de tanto sono, tão perdido, mas eu estou dirigindo, não é verdade? Porque estou acostumado, é um hábito. Esse hábito, essa rotina, ela faz com que a gente entre no automático. Isso acontece também na nossa vida cristã. A gente entra no automático na vida cristã. Nós nos acostumamos a fazer parte das reuniões que fazemos. A gente até decora a liturgia do culto. Eu geralmente começo no culto cumprimentando os irmãos, e falar graça e a paz do Senhor, do Senhor Jesus, irmãos. Você está animado hoje? Então eu sempre pergunto isso. Então, até essas falas, esses trejeitos, nós nos acostumamos. Percebe? A gente acostuma a viver essa vida, comum que nós vivemos. E aí, o Senhor, para nos aperfeiçoar, Ele permite situações para nos tirar da rotina. E nós, como igreja, eu acho que nós temos um hábito muito bom, nós mesmos procuramos situações para nos tirar dessa rotina. Ao fazermos reuniões, um dos instrumentos que nós usamos para isso é o jejum, entende? Então, nós elegemos temas, assuntos que nós entendemos, nós precisamos crescer nisso. Então, nós vamos a Deus, vamos jejuar, vamos orar, vamos buscar ao Senhor para que o Senhor aperfeiçoe essas áreas em nós e na vida da igreja. Então, semestre passado, por exemplo, o nosso jejum foi chamados para fora. Lembra dele? Então, nós compartilhamos, porque a igreja ela precisa ir além das quatro paredes e é necessário que a gente conduza, e esse processo ele trabalhe dentro de nós até que também expanda para fora. Percebe? Então foi isso que nós compartilhamos no semestre passado. Foi um semestre poderoso. Nós tivemos muito crescimento de todos os lados. Na verdade, esse semestre agora nós estamos compartilhando sobre esse tema, movidos pelo Espírito. Por quê? Porque é aí que tudo acontece. Entende? Quando nós fluímos no Espírito, quando nós fluímos a presença de Deus, é que a nossa vida de fato é transformada. É que nós somos de fato aperfeiçoados. E esse é o alvo final da vida cristã. O alvo final da vida cristã, então, é eu e você nos tornarmos, ou sermos semelhantes a Jesus. Chegarmos no final da carreira proposta, parecidos com Ele. Amém? Então é muito importante essa compreensão e esse entendimento. E é em cima disso, então, que nós estamos compartilhando esse jejum, ok? Nessa convicção de que nós precisamos, de fato, ser moldados por Ele. Amém? Glória a Deus por isso. Então, glória a Deus pela sua vida, que você está aqui. Então, eu queria apenas reforçar aqui o entendimento. Porque, como eu falei para você, eu acho que você é como eu. Nós somos tendenciosos a nos acostumar. Então, às vezes você está aí nessa última semana do jejum, já está entrando naquela rotina. Então, é importante que eu e você não percamos o foco,
que nós lembremos aqui o porquê que nós estamos envolvidos nisso. Nós precisamos, de fato, que o Espírito Santo, nesses dias, nos alargue. Eu reconheço isso na minha vida e espero que você também entenda isso. Amém? Você consegue perceber isso? Porque são muitos os desafios que estão diante de nós, irmãos. E o êxito que nós teremos depende dessa transformação que o Senhor vai produzir nas nossas vidas. Amém? Eu e você estamos nesse processo de transformação. Muito bem. Hoje, o que nós estamos compartilhando aqui, lembra que meu alvo aqui não é fazer a leitura com você, meu alvo aqui é pegar um ponto daquilo que vai ser compartilhado hoje e tirar isso aqui para que de alguma maneira nós sejamos aqui abençoados e enriquecidos, tá bom? Então o alvo aqui é compartilhar mesmo, não é propriamente aqui fazer uma leitura com você. O capítulo de hoje, ele está firmado na experiência do texto de Ezequiel 47, né, quando Ezequiel tem aquela visão do rio fluindo. Aí você lembra da história, ele anda, né, ele entra no rio, o rio dava pelos tornozelos. Ele anda mais 500 metros, né, o rio dá pelos joelhos. Anda mais 500 metros, o rio dá pelos lombos, até que chega um ponto que o rio simplesmente ele não dá pé, e o rio leva, né? E é interessante que a descrição da palavra de Deus, essa experiência do rio, a palavra de Deus diz que, na verdade, à medida que ele vai andando, então, chega uma hora que esse rio cresce, né? E esse rio agora, aonde ele toca, produz vida, né? Aonde ele toca, a ponto que a palavra de Deus diz que quando ele chega no Mar Morto, a vida é liberada sobre aquele lugar, né? Então, olha só o que diz o verso 12. Junto ao rio, as ribanceiras de um lado e de outro lado. Nascera toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá sua folha e nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento, a sua folha de remédio. Olha que coisa poderosa, né? Então, junto ao rio, as ribanceiras do rio, né, de um lado e de outro, fenecerá folha. Olha só, ou seja, mas toda sorte de árvores frutíferas, começam a nascer desse rio. Isso não é poderoso? Agora, qual que é, então, a chave, né, para que esse rio que começa dando pelos joelhos, pelos tornozelos, pelos joelhos, pelos lombos, e até que você não consegue mais ser conduzido por ele, né? Você não consegue ter controle, né? Esse rio cresce, ele expande, ele aumenta. Qual que é a chave para isso? São os afluentes desse rio, né? De forma prática, né? Para mim, para você hoje, o que isso significa? É que eu e você, quando estamos conectados à igreja, rios, né, vão fluindo do meu interior, flui de mim, flui de você, né? E à medida que nós nos juntamos, a partir daí, meu irmão, começa a ser um negócio que não tem mais controle. Consegue entender? É isso que acontece quando eu e você somos cheios do Espírito Santo. Mas não apenas mas quando a igreja, a congregação, começa a mover no Espírito. O resultado é que há um aumento de águas. E onde passa, a vida se estabelece e os frutos se estabelecem. Não é algo poderoso isso? Não é uma bênção a gente saber que essa é a experiência que eu e você temos na vida do corpo? Você
já experimentou aqui o fluir, né, do rio da vida nesse nível? Você já percebeu quando a gente está junto, que mover poderoso que é? Quando a igreja começa a orar. Eu vou dizer para você que uma das coisas que mais me marca todas as vezes que nós vamos para a conferência, né, daqui a basicamente 2 semanas, né, sem ser passando essa semana, na próxima, nós estaremos reunidos na conferência. Uma das coisas que mais me marca quando 12 mil pessoas se reúnem, né, ou mais que isso, é aquele barulho, né, aquele som que junta toda a igreja ali fluindo, né, na presença de Deus. Você sente aquele estrondo. Você consegue perceber? Você tem esse sentimento também? É um negócio maravilhoso, poderoso. É isso que acontece quando nós nos reunimos, irmãos. Quando o rio vai fluindo. Está entendendo o que eu estou dizendo? Essa experiência, ela é fundamental para nós. Porque o dia em que nós estivermos nos céus, irmão, nós vamos estar juntos. Nós vamos estar juntos. Então, se eu e você vamos passar a eternidade afora juntos, e hoje não conseguirmos aprender a viver em comunidade, você pode ter certeza, nós vamos ter problema. Não é problema com Deus. Você consegue entender o que eu estou dizendo aqui quando eu digo que você vamos ter problema nesse sentido? Necessário a compreensão correta. Por quê? Por que eu e você vamos ter esse problema? Porque a vida, né, a vida na eternidade vai ser uma vida em comunidade. Em comunidade. E eu não sei se você pensa assim, mas eu já pensei assim lá atrás, né? Eu lembro quando mais jovem, né, até adolescente, na minha cabeça eu pensava o seguinte: o dia que morrer, então eu já vou iniciar, né, assim, vamos dizer assim, evoluir e tudo vai estar resolvido. Eu vou saber Bíblia, né, eu vou conhecer tudo aquilo que eu não conheci aqui. E a realidade não é essa, não é verdade? Consegue entender? O que você sabemos de Bíblia, dos princípios da palavra de Deus, vão continuar com o mesmo conteúdo. Aquilo que nós aprendemos, crescemos aqui, quando chegarmos na eternidade, não vai mudar essa percepção. Por isso, o tempo que se chama hoje é o momento de eu e você darmos uma resposta ao Senhor. É o tempo de nós nos posicionarmos diante do Senhor e avançarmos. Por isso que é necessário essa vida em comunidade. Por isso que precisamos aprender a viver em comunidade. Então você vê, nós vivemos uma geração em que as pessoas acham que é muita vantagem falar mal da igreja, se posicionar contra um irmão, contra outro. Ok? É necessário sim resistir a determinados tipos de ensino. A palavra de Deus nos ensina a respeito disso. A própria exortação, lá em Apocalipse, né, o Senhor diz: olha, muito bom que você resiste, né, aqueles que se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Mas, aí o Senhor diz: eu tenho, porém, contra você. Ou seja, é importante sim que eu e você tenham uma postura, né, firme com ensinos errados, ok? Mas em primeiro lugar, para com a nossa própria vida, para ensino da igreja, mas não simplesmente para falar mal por falar mal, percebe? Falar mal da igreja, de irmãos, não é esse o espírito, não é isso que nos move. Nós somos o povo da unidade, amém? E precisamos aprender a viver dessa forma, de forma coletiva. Glória a Deus. Então eu queria aqui orar por esse aumento do fluir. Eu tenho certeza que você, assim como eu, nós fluímos individualmente. É verdade ou não é? Você não flui?
Eu sei que você flui individualmente, mas nós precisamos ter esse aumento. Esse aumento acontece quando nós aprendemos a fluir coletivamente. É necessário que haja esse aprendizado hoje. E glória a Deus, o Senhor vai ensinar isso para mim, para você. Amém? O Senhor vai nos ensinar isso. Essa será a nossa experiência. Glória a Deus. Eu queria orar com você. Você precisa disso? Você precisa aprender a fluir junto com os irmãos? Você precisa? Você precisa desse aumento? Consegue entender? Existem coisas que Deus libera individualmente, mas existem outras que o Senhor só libera coletivamente. Está entendendo? Eu queria orar com você sobre isso. Vamos orar? Eu quero orar por você agora. Pai de amor, eu oro nessa hora por esse meu irmão e por essa minha irmã. Oro a Deus para que haja um ambiente entre nós de fluir, e não apenas do fluir, mas do aumento do fluir. Ó Deus, que quando reunirmos como igreja, que possa haver entre nós, ó Deus, esse aumento exponencial da vida, do rio, gerando cura, gerando mudança, transformação, por onde quer que esse rio passe. Ó Deus bendito, eu oro por isso nessa hora. Eu oro por esse meu irmão e por essa minha irmã que deseja esse aumento, que anseia por esse aumento, que anseia, ó Deus, por fluir em comunidade, como igreja, como equipe. É isso que eu oro e proclamo nessa hora. Em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que é isso que acontecerá comigo e com você. Amém? Amém? Você precisa disso? Eu preciso disso. Eu preciso disso. Amém, querido irmão, querida irmã? Às vezes você, assim como eu, já teve muita dificuldade de caminhar em equipe. Eu tenho que compartilhar meu testemunho aqui com você. Minha vida era uma vida completamente individualista. Tinha muita dificuldade. Mas o Senhor me ensinou. Aprendi a caminhar em equipe. E como eu tenho sido abençoado nesses anos todos, aprendendo a viver como equipe. Talvez essa seja a sua história também. E o Senhor quer te ensinar isso. Amém? Então, pastor, como é que faz? Simplesmente reconheça. Reconheça para os irmãos da sua equipe. Fala, irmãos, me ajuda. Quero caminhar, quero estar junto de vocês, quero ser um com os irmãos aqui. Esse é o seu desejo? Que é o meu desejo. Amém? Amém? Glória a Deus por isso. Então, quero desafiar você a buscar essa conexão com a igreja, com a equipe, com os irmãos, participando da célula, participando das reuniões, né? Que há 2 semanas, basicamente, aí, passando a semana a outra, nós estaremos juntos na conferência, gerar expectativa, né, pelos irmãos. É uma bênção, irmãos da cidade inteira, de todo canto. Irmãos, às vezes você só vê no Videira News, você vai ter a oportunidade de dar um abraço, de poder liberar uma palavra junto. Não é algo poderoso isso, irmãos? Não é uma bênção isso? Nós precisamos aprender a viver dessa forma. Amém? Então eu quero desafiar você a buscar essa experiência. Amém? A buscar essa experiência. Eu quero fazer uma oração aqui final por você, para que esse rio não pare nas nossas vidas. Amém? Que essa seja a nossa experiência. Aonde você está, se você puder, abre as suas mãos em sinal de receber. Pai, eu oro nessa hora pelo meu irmão e pela minha irmã, para que flua a tua vida,
para que as barreiras, impedimentos, cadeias que prendem, caiam por terra em nome de Jesus. Que haja agora um liberar da vida. Ó Deus, é isso que eu proclamo hoje e declaro que assim será em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Amanhã nós estaremos juntos novamente nesse compartilhar aqui. Eu queria estimular você a permanecer firme comigo aqui, amém? Sua companhia faz toda a diferença. Então, eu gostaria de desafiar você a estarmos juntos. Se por acaso você pegou essa live do meio para frente, eu vou deixar salvo e você pode voltar. Queria estimular também você a compartilhar, amém? Colocar no seu story, enviar para as pessoas no seu direct, para que nós possamos ter essa rede aqui de compartilhamento, abençoando uns aos outros. Amém, querido irmão, querida irmã? Deus abençoe você poderosamente. Glória a Deus pela sua vida e até amanhã. Fica com Deus.